Estamos entrando ao vivo. Vamos ver aqui. Essa transmissão já começou aqui. Você acompanha ela aqui, ó. Tem gente chegando aí já. Isso aqui, pará. Vamos assistir novamente. Como é que faz para voltar aqui, ó? Colocar na transmissão ao vivo aqui, ó. Vai aparecer aqui. É aqui que vai aparecer na linha do tempo. Vamos ver. Testando. Já apareceu aqui, ó. Tirar o som. Ok. Você quer acompanhar daqui, amor? Aqui, ó. Quer acompanhar daqui é melhor. Aqui, ó. Bom? E vamos dando boa noite para esse povo aí, dona Zilda. Tá vendo para mim quem chegou? Boa noite, dona Zilda. Como vai, minha irmã? Bem, Beth, Richard, boa noite. Laís, boa noite, minha querida irmã, como vai? Tudo bem? Boa noite, Lloyd, boa noite. Richard, tem que tirar o volume daí que tá dando ali não sei como é que chama, não é delay, não é outra coisa. Dona Irene, boa noite. Dona Irene de Itanhaém. Oi, Vanessa, como vai? Tudo bem, minha querida? Tudo bem? Você está em Itanhaém, Vanessa? Hilda, tudo bem, querida? Como vai? Quem mais está entrando aí? Deixa eu ver. Solange. Oi, Solange. Sérgio. Boa noite, tudo bem? A Vanessa não falou onde está. Terezinha, boa noite, Terezinha. Tudo bem? Oi, Rose. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso estudo, tá bom? Estamos aqui aguardando um pouquinho para os últimos ajustes. Eu ia... Cristina, oi Cristina, boa noite, minha irmã, tudo bem? Eu ia fazer essa transmissão lá da igreja, a Vanessa está em Itanhaém, muito bem. Oi Gabriel, boa noite, meu irmão, tudo bem? Que bom. Como eu disse, nós íamos fazer a transmissão da igreja, mas há dois hinos aí, o pessoal quer que a gente cante, e aí eu quero a participação da Márcia para me ajudar. Então, vamos fazer aqui de casa, tá bom, gente? Tá? E aí... Hoje não tem aquele espaço para aquela interação, canta esse hino, canta aquele outro tal. Oi, Regiane, como vai? Boa noite, minha irmã, o prazer é nosso. Marcos Reginaldo, Santo Amaro, São Paulo. Oi, Marcos, meu xará. Está bom, meu querido? Tudo em paz? Então, irmãos, hoje a nossa ênfase será para o estudo bíblico, como eu falei, ok? E o assunto bastante importante, bastante oportuno, e eu creio que trará, sem dúvida nenhuma, edificação para todas as nossas vidas. Minha filha Caris, oi filha, tudo bem? Tá longe, hein? Tá no outro cômodo aqui de casa, a Caris. E a Luzinha não vai dar oi para mim também, não, minha sogra, que está no outro cômodo lá da casa também. Hoje a família está espalhada. Nilson, boa noite, meu querido presbítero. Valdir, Roseli, boa noite, meus irmãos. Como vão? Tudo bem? Muito bem. Irmãos, eu estou dando só um tempinho para que outros irmãos aqui da igreja entrem, porque eles sabem que nós vamos dar início daqui a pouco ao nosso estudo bíblico semanal, tá bom? Logo a gente vai estar na igreja, tudo vai acabar. Boa noite, Valdir. Valdir lá de Pederneiros, Valdir. Oi, Valdir, tudo bem? Que bom saber que você está aí, meu irmão, participando com a gente do estudo, tá ok? Bom, nós vamos fazer uma oração inicial, porque já são, deixa eu ver que horas são aqui, 7h34 no meu laptop, tá? Nós vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor para o nosso estudo da noite de hoje, meus irmãos. Quem mais chegou? Luciana, Saito, oi Luciana, tudo bem? Espero que o tio também esteja bem, viu, Marcelo, que a turma toda aí tá bem, ó. Família esteja boa, tá? Prazer muito grande ver você aí. Gente, eu estou usando hoje um microfone de lapela.
De vocês me falem depois, que nós vamos cantar, a Márcia e eu, se vai captar bem a voz dela, tá bom? Isso. Preciso, né? Ela disse que não precisa. Oi, Ovídio, boa noite. Como vai, meu irmão? Ovídio, onde você está? Fala para mim. Eu me lembro de você, mas não lembro em que igreja você estava a última vez que nos vimos, não é? Nair, boa noite, minha irmã, tudo bem? Tá aí presente em massa aí, que legal, hein? Muito bom. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade rica que o Senhor nos concede para mais uma vez estudarmos a Tua Santa Palavra. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós necessitamos de Ti. Nós estamos vivendo dias complicados, situações inusitadas na nossa vida, mas nada é novo para o Senhor. Tudo é novo para nós. As coisas vão acontecendo e sempre de um modo diferente, a história vai se revelando diante dos nossos olhos para nós. Mas para o Senhor não há novidades. O Senhor escreveu a história, o Senhor conduz a história, o Senhor é Deus absoluto que governa sobre tudo e sobre todos. E o Senhor sabe do que nós precisamos nesta noite. Por isso, Senhor, não apenas a mim, mas também a minha esposa, a minha família, as famílias da igreja que se conectam agora, que estão online para participar deste momento enriquecedor, ó Deus, de estudo da Tua Santa Palavra. Abençoa-nos, Deus, tem misericórdia de nós, fala o nosso coração. Nós imploramos, nós damos-te graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos cantar então a Dona Zilda. Oi, Vânia, boa noite. Como vai, querida? Tem mais gente chegando aí. O vídeo está lá na primeira. Muito bem, Ovídio. Obrigado. Obrigado por nos informar. A Zilda pediu que nós cantássemos o hino 110A, Crer e Observar. Vocês conhecem? A Márcia está aqui do meu lado e ela vai cantar. Vem aqui, amor. Vem aqui, porque senão a sua voz não vai aparecer. Deixa eu me acomodar aqui, irmãos, viu? Muito bem. Não, obrigado. É isso aí. Tá? 110. Para quem tem o inário em casa, inário no finalzinho da Bíblia, é o hino 110A, viu, irmãos? Vamos cantar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Faltou uma nota aqui, amor. Faltou, mas vamos lá, vamos assim, né, gente? O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar, crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem um crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual, crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar.
se Cristo manda. Gente, perdão, esse hino tem uma partezinha dele que, olha, eu vou ter que voltar para a escola, viu? É uma nota que fica faltando aí. Oi, Celi, boa noite. O Abacuque a gente vai deixar para o final. Sidoca, boa noite, Sidoca. Como vai, minha irmã querida? Tudo bem? Quem mais chegou? João Costa. Oi, João. Tudo bom, meu irmão? Para vocês são muito benevolentes, então fica tudo muito lindo, né? Mas a gente aqui, eu vou falar uma coisa, é uma sofrência que só, viu? Fazer live não é para qualquer um, não. E eu sou qualquer um, então imagina como é que fica o negócio. Bem, gente, é o seguinte, como o assunto hoje é estudo bíblico, e eu pretendo ficar com vocês aí durante aproximadamente de estudo uns 40 minutos, depois a gente vai cantar um pouco mais. O assunto de hoje é um assunto extremamente oportuno, então eu quero que vocês abram aí. Oi, Josiane, tudo bem? Gatti está assistindo aí. Ô Gatti, como vai, meu querido? Saudades de você, camarada, muitas saudades. Abram aí, por favor, a Bíblia de vocês em Números. No capítulo 13 é o texto que nós vamos ler, e lerei alguns versículos, tá bom? Em Números do capítulo 13, primeiro eu lerei do versículo 1 ao versículo 3, e depois vou ler também o versículo 25. Oi, Zanini, boa noite, meu querido. Enquanto eu não estou lendo, posso cumprimentar ainda, né? Não comecei a ler ainda. Então, repetindo, eu vou ler Números 13, de 1 a 3, depois vamos ler também no versículo 25 até o versículo 1 do capítulo 14, ok, gente? Marcos, Sueli, como Carlos, o Carlos da Sueli, boa noite, Carlos. Tudo bem, meu irmão? Ok, o texto diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés. Conseguiu abrir aí Números? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o quarto livro do Velho Testamento, lá no Pentateuco. Oi, Silas, boa noite, meu irmão, querido. Tudo bem? Então, vamos lá. Números, capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Excelente escolha, não é? E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Até o versículo 3 por enquanto, e agora lá no versículo 25, até o versículo 1 do capítulo 14. Diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Gades. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Entre parênteses, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Lembram aqueles gigantes lá de Noé, contexto do capítulo 6 de Gênesis? E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Versículo 1 do capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Quando eu fiz menção aqui lá de Noé, só para lembrar, porque o termo hebraico utilizado
para os gigantes lá em Gênesis 6 é o mesmo empregado aqui, também no capítulo 13 de Números. Vamos pedir a bênção de Deus sobre o estudo bíblico da noite de hoje, meus irmãos. Senhor nosso Deus, a tua palavra está aberta, lida, e, ó Deus, nós precisamos da tua orientação e da direção do teu Espírito para refletir nela. Fala ao nosso coração. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto que nós lemos, meus irmãos, registra um momento em que o povo de Israel chegou às portas da terra que Deus havia prometido dar a Abraão e a sua descendência. Nesse momento, Deus ordena a Moisés que envie 12 espias. Por causa do que está escrito lá em Deuteronômio 1, 22 e 23, há uma discussão sobre se a iniciativa partiu do povo, não é? Pedindo a Moisés que enviassem espias até a terra prometida, ou se ela veio diretamente de Deus. Vamos ver o que está escrito no texto de Deuteronômio, capítulo 1, versículos 22 e 23. É o próximo livro, você abre aí, está muito fácil, pertinho, então fica muito fácil abrir para ler. Deuteronômio, capítulo 1, versículos 22 e 23, diz assim, olha, então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem, disse Moisés. Por causa desta passagem, alguns acham que o povo veio até Moisés para pedir então que ele enviasse esses espias, esses 12 homens. Mas o texto do capítulo 3 começa dizendo, disse o Senhor a Moisés. Então, independente do que tenha ocorrido, e eu acredito que é isso mesmo que ocorreu, o povo deve ter vindo a Moisés, e Moisés, como sempre, consultava a Deus, deve ter consultado a Deus, e Deus ordenou a Moisés que enviasse os 12 espias para espiar a terra. Desculpem aí a redundância. De todo modo, o que importa para nós aqui é que a decisão final competiu a Moisés sob a determinação de Deus. Na melhor das hipóteses, digamos que isso foi resultado da conhecida incredulidade, que era uma característica do povo de Israel. Nesse caso, nós abriremos aqui uma discussão para algumas possibilidades e eu quero que vocês pensem comigo. Eles poderiam ter dúvidas sobre o seguinte: será que a terra é realmente boa? E eles poderiam também ter dúvidas sobre se realmente eles tomariam posse da terra, como já havia sido dito a Abraão, a Isaac, Jacó, a Moisés, enfim, não é? Outra questão, Deus já conhecia a terra, não é verdade? Isso não deveria ser suficiente para eles? Não é uma dúvida deles, eu que estou levantando a questão aqui. Se Deus mandou que eles fossem à terra que havia prometido dar a Abraão, Deus preparou a terra. Então, qual a necessidade de enviar espias? Certamente nenhuma, mas mesmo assim, Deus atendendo, vamos seguir esta linha, entendendo que esta linha de raciocínio é aceitável, a mais aceitável. Então Deus, mesmo assim, concedeu que Moisés enviasse 12 espias. Outra questão, Deus não tinha poder suficiente para entregar a terra nas mãos do povo? Ele não prometeu? Ele não daria a terra? Essas coisas, essas dúvidas são levantadas porque são questões que dispensam o envio dos espias. Deus havia prometido dar a terra. Deus é poderoso o suficiente para fazer o povo entrar na terra. Sempre é, Deus sempre é, não é? Alguém poderia dizer assim, mas por que Deus não era? Os membros da minha igreja têm aprendido, e as igrejas por onde passei sempre disse que para Deus este verbo, não dá para colocar este verbo no passado, porque Deus sempre é, Deus é eterno. Então Deus é um ser atemporal, Deus sempre existe, então não há tempo para Deus. E aqui, meus irmãos, as questões que eu acabei de levantar não têm relação com a pessoa de Deus,
Porque Deus sabia de tudo, Deus tinha poder para enfrentar o que viesse pela frente. Mas é típico do ser humano colocar algumas questões que diante de Deus são totalmente dispensáveis. Muito bem, Moisés acabou por enviar os 12 espias, como nós vimos aqui. Mas não somente isto. Lá, ainda no capítulo 3, lá nos versículos 17 a 20, está escrito o seguinte: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo, disse Moisés, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Por isso que a conclusão mais adiante, que o fruto que eles trouxeram foi um grande cacho de uvas carregado por 2 homens, segundo historiadores narram. Moisés conhecia bem o povo que liderava, não é? Então ele sabia que era um povo incrédulo em muitas situações e volúvel. Moisés sabia das instabilidades constantes que havia no povo em relação a crer e confiar em Deus. Então, o que Moisés faz? Ele instrui, pede detalhes da terra, o povo que habitava lá, os espias voltariam com seus relatos e passariam essas informações para o povo. E Moisés pede, inclusive, que tragam frutos da terra, para mostrar que a terra é aquela terra que emana leite e mel, como Deus havia dito a Abraão. Ainda ordenou, na verdade, que eles tivessem ânimo. Claro, se eu estou mandando espias, se eu estou mandando alguém adiante de mim, num contexto como este aqui, no caso de Moisés, para averiguar a terra, eu tenho que ir com disposição e preparado para poder não me assustar com o que quer que seja que eventualmente apareça e surja pelo caminho. Eu vou preparado e pronto para voltar igualmente preparado. Mas vejam, eles regressaram. Olhem os resultados. Eles trouxeram o fruto da terra, conforme nós lemos aqui. Eles apresentaram um relatório não apenas para Moisés, mas eles apresentaram um relatório diante de Moisés e diante de toda a congregação. Outra coisa, eles constataram que a terra de fato era boa. No entanto, o que eles preferiram enfatizar? Eles enfatizaram os obstáculos e enfatizaram e qualificaram esses obstáculos como intransponíveis. Lá nos versículos 28 a 30, desculpem, eles dizem aqui, olha, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam até o pé do mar e pela ribeira do Jordão. De fato, meus irmãos, humanamente, eles eram poderosos, os que habitavam na terra de Canaã. E, entretanto, eles são interrompidos porque parece que a narrativa vai sendo conduzida a um final infeliz. Então Caleb os interrompe. E aí manda que eles se calem e conclama ao povo que siga o plano. Deus havia dado a ordem, Deus disse que a terra era deles. Então Deus garantiu que eles poderiam entrar. E eles começaram a dar os seus relatos, mas caminhando para um final que não era bom. Caleb percebeu, interferiu. Mas eles foram enfáticos, mesmo com as palavras de Caleb, diante das palavras de Caleb, eles foram enfáticos na sua incredulidade. Obrigado, amor. E eles acrescentaram, não poderemos. Vejam no versículo 31,
Dizem que, porém, os homens, depois que Caleb deu a sua palavra de incentivo, vamos, não é? Parem de falar, parem de falar. Caleb então fala, encoraja e vamos. Eles dizem novamente, os homens que com Caleb tinham subido, disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. O texto está dizendo aqui no versículo 32, diante dos filhos de Israel, eles fizeram algo. Eles infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Que infamar? Eles agravaram a situação. Uma situação que poderia existir, e de fato existia, infamaram e com calúnias colocaram situações de medo, de apreensão. Alguns creem que a terra de Canaã, naquela época, nesses dias aqui, estava sendo acometida por uma epidemia. Essa palavra soa muito próxima do que a gente está enfrentando agora, não é? E talvez essa epidemia que eles estavam vendo neste momento fosse até uma providência de Deus. Com que objetivo? Era o momento de entrar na terra. Eles estavam às portas da terra de Canaã e eles deveriam entrar. Mas observem lá atrás, o povo chega a Moisés, pede espias, Moisés consulta Deus e eles aguardam por 40 dias, de acordo com o versículo 25. Durante 40 dias, eles que já deveriam ter entrado na terra, aguardaram os espias retornarem de lá, para então ouvir o relatório e criar coragem para seguir o plano. Muito bem. Diante desse discurso, surgiram várias consequências terríveis. Depois que os 10 espias que discordaram de Caleb e de Josué falaram, então a coisa foi complicada. No versículo 1, capítulo 14, o texto diz que levantou-se toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou naquela noite. Murmuraram. Versículo 2 diz, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Desejaram, de acordo com o que diz aqui a narrativa bíblica, ter morrido durante a peregrinação no deserto, que ainda não era dos 40 anos, hein? Não era. Disseram aqui, olha, toda a congregação disse a Moisés e Arão, tomara tivéssemos morrido, na terra do Egito, eu falei no deserto, na terra do Egito, ou mesmo, aí sim, nesse deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Eis a situação criada diante do relato que aqueles 10 homens fizeram, não apenas perante Moisés, mas também perante o povo. Alarmaram, assustaram, o povo ficou apavorado. Lembram-se, meus irmãos, lembrem-se que quando o povo saiu do Egito, eram só em números de homens com idade militar, ou seja, com mais de 20 anos, só em número de homens eram 600 mil. Imaginem um exército formado agora. Eles haviam enfrentado os amalequitas, estão lembrados? Sem nenhuma experiência de guerra. E eles conquistaram aquela batalha enquanto Moisés orava. Desculpem mais uma vez. Enquanto Moisés orava, eles conquistaram a batalha não pela força, mas pelo poder de Deus. Deus sempre manifestou o seu poder ao longo de toda essa jornada até chegar às portas da terra prometida. 600 homens, portanto, bem preparados, arregimentados, organizados a essa altura do campeonato para entrar na terra de Canaã. Mas eles se acovardaram diante dos relatos recebidos por parte destes espias, dos 10, não de Josué e Caleb. Porque apesar de todo esse caos que se instalou, Moisés, Arão, Josué e Caleb insistiram para que o povo confiasse em Deus. De maneira muito enfática. Vejam aí os versículos 5 a 9.
Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, dizia Moisés. O Senhor é conosco, não os temais. Meus irmãos, mesmo assim, apesar da enfática palavra de Moisés, apesar da palavra de Calebe lá atrás, apesar do corajoso Josué, apesar do apoio de Arão, sacerdote, o povo não acatou a decisão desses homens de Deus. Na realidade, eles se reuniram com outro propósito. Veja o que está no versículo 10. Toda a congregação disse que os apedrejassem. Mas a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Vejam, a informação dada pelos 12 espias, pelos 10 espias, melhor dizendo, prevaleceu sobre a palavra de Calebe e sobre a coragem de Josué, sobre a palavra de Moisés. E o povo, depois de murmurar e reclamar, de desejar haver morrido no Egito, no deserto, agora toma uma decisão ainda pior. Eles tomam a decisão de apedrejar Moisés, Arão, Josué e Calebe. Observem, agora Deus se manifesta novamente. Antes de os espias serem enviados, Deus ouve o pedido de Moisés, atende o seu pedido e envia então os 12 espias. Agora esses homens voltam. Sabiam que Deus havia prometido dar a terra. Viram que a terra era boa. Havia uma epidemia lá. Era uma oportunidade que eles não podiam perder. Podiam entrar na terra. No entanto, eles dizem: nós não podemos, eles são gigantes, nós fomos como gafanhotos diante deles, nós vamos morrer. Então, disseram: nós não temos alternativa. E diante da insistência de Moisés, acendeu ainda mais a ira do povo, a tal ponto de quererem apedrejar esses homens de Deus, Moisés, Josué, Calebe e Arão. Agora, Deus se manifesta, Deus mesmo invoca os sinais que havia feito. Quem não se lembra de como Deus tirou o seu povo do Egito com as 10 pragas? Quem não se lembra de como Deus, pelo Mar Vermelho, destruiu o exército do faraó? O povo não tinha nenhuma experiência de guerra, o povo estava apreensivo, tinha medo, cercado por montanhas. E a coluna de fogo é que estava atrás, separando o povo do exército do faraó. E então Deus, pelo seu poder, abre as águas do Mar Vermelho. Eu quero aproveitar aqui para dizer uma coisa interessante. Há algum tempo, quando ainda não havia o neoliberalismo, nós chamávamos de liberalismo, que depois avançou e agora o neoliberalismo, um determinado professor de teologia de seminário, disse a um seminarista: escuta, você acredita mesmo que Deus abriu o Mar Vermelho e o povo passou por um mar de águas profundas? Você acredita nisso? Não, disse o professor de teologia. As águas eram rasas e soprou um vento oriental a noite inteira. De fato, a Bíblia diz que soprou um vento oriental. E dizia o professor: soprou um vento oriental a noite inteira. Então, de modo que eles puderam atravessar tranquilos. O seminarista então disse para o seu professor: então o milagre foi muito maior. Porque veja, Deus afogou o exército inteiro numa água de altura tão pequena, numa quantidade de água tão ínfima. Deus afogou.
O neoliberalismo e o liberalismo são terríveis. Né? Não consideram os 5 livros do Velho Testamento como livros históricos, narrativas reais, fatos reais. Eles consideram esses livros como uma alegoria, uma mera poesia e algo assim, dessa natureza. Muito bem. Vamos trazer para nós, que estamos vivendo dias complicados, dias difíceis, algumas conclusões para nós aqui, tá? E aí meu tempo vai ser menor do que o que eu imaginava anteriormente. Quais as lições que nós podemos tirar aqui? Nós vivemos dias de grande apreensão pelo mundo inteiro. O que mais nós precisamos agora não é uma questão de contexto de guerra. Do que mais necessitamos? O que nós sempre precisamos na nossa vida? Precisamos de confiar em Deus. Em todos os propósitos, não apenas agora, nesse contexto, nesse momento, nós precisamos confiar em Deus em todos os propósitos que Ele tem para a nossa vida. Nós precisamos confiar em Deus. Quem nos trouxe ao mundo? Deus nos trouxe ao mundo. Quem escolheu o lar, a família, o país onde nós havíamos de nascer? Deus fez isto. Deus nos trouxe a vida. Quem decide o momento em que nós vamos deixar essa vida? Deus decide. Nós não temos o controle sobre a história. Nós não temos o controle sobre a nossa vida. Então é fundamental confiar em Deus, não apenas agora, mas confiar sempre. Há situações. Quem conhece o dia de amanhã? Quem sabe o que vai acontecer daqui a 1 segundo? Daqui a 1 milésimo de segundo? Quem sabe como será o dia de amanhã? Quem garante que viverá o dia de amanhã? Ninguém pode fazer isto, mas Deus pode. Ele não só pode como faz, e ele tem feito isto. Cada manhã, quando nós despertamos, nós agradecemos a Deus por mais um dia. Nós pedimos a Deus que nos abençoe, dirija os nossos passos em mais um dia. Deus está dirigindo a nossa vida. Outro elemento fundamental que faltou no povo de Israel, fé. Faltou a confiança em Deus, faltou a fé. Deus vê o que os homens não veem. Deus sabe o que os homens não sabem. Deus pode o que os homens não podem. Então, nada melhor do que ter fé em Deus. E o que é a fé? Para uns, a fé é algo absurdo. É crer no absurdo. Não. A fé está acima da razão. Há coisas na fé que nós não podemos entender. Há coisas na fé que nós entendemos, mas há muitas coisas que nós não conseguimos compreender, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, ou mesmo o dilúvio, que alguns defendem como tendo sido regional, outros defendem como tendo sido universal, e tantas outras coisas. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus pode tudo. Mas há um outro elemento aqui, meus irmãos, que nós podemos aprender com esta situação ocorrida no início do texto que nós lemos. Deus espera atitude da nossa parte. O povo de Israel estava às portas da terra prometida. Eles poderiam ter entrado, era hora de entrar. Meus irmãos, eles viram os sinais que eu estava falando. Eles viram Deus abrir as águas do Mar Vermelho. Já haviam visto as 10 pragas acontecerem sem terem sido atingidos por elas. Viram as águas do Mar Vermelho. Enfrentaram os amalequitas. Viram Deus transformar água salgada em água potável quando tiveram sede, faltou água. Viram Deus mandar codornizes quando lhes faltaram comidas, ou quando lhes faltou comidas. Viram Deus mandar um maná quando lhes faltou alimento. Eles viram Deus tirar água da rocha. Eles viram Deus fazer sinais extraordinários. E agora, eles só precisavam de atitude. Eles haviam chegado à porta da terra prometida, só precisavam entrar. Mas eles não tiveram atitude. Eles preferiram chegar a Moisés e falar: nós precisamos olhar a terra. Eles queriam o quê? Mais segurança.
Eles preferiram ouvir agora o relato de 12 homens para então ter a certeza de que o que Deus havia prometido era fato, era real e que eles iam conseguir atingir o objetivo? Eles optaram por ficar na expectativa durante 40 dias. O que acontece conosco? Deus nos fala pela sua palavra. Deus sempre nos instrui a fim de nós não tomarmos nenhuma decisão precipitada ou errada. Meus irmãos, qualquer um de nós aqui sabe que nós temos uma tendência de tomar decisões imediatas. Nós vivemos num mundo de imediatismo. E tomar decisões imediatas pode ser precipitado. Desconhecer a vontade de Deus é um risco para nós quando nós nos aventuramos a fazer o que quer que seja sem confiar às mãos de Deus o que nós estamos pretendendo fazer. É preciso ter certeza, é preciso se assegurar de que o que nós estamos por fazer conta com a aprovação de Deus. E então eu vou orar a Deus e vou dizer: Senhor, seja comigo. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, abra portas. Senhor, me sustenta. Quando nós nos arriscamos e deixamos de confiar em Deus e abrimos mão da sua palavra, dos preceitos, das instruções que ela traz, então é muito complicado. Nós estamos nos expondo a riscos que não seremos corajosos suficientes para colher os resultados de uma semeadura dessa natureza. Deus, meus irmãos e amigos, espera que o seu povo tenha ânimo. Quando? Inicialmente, o que aconteceu lá? Quando Moisés instruiu os espias, ele disse: tenham ânimo. Deus espera que o seu povo tenha ânimo no diagnóstico que o seu povo faz da realidade. Todos os dias, nem exagero, nem apatia. É preciso ter os pés no chão, é preciso ter ânimo. Quando o caos se estabelece, quando não há, meus irmãos, como disse o autor aos Hebreus, fazendo referência a Abraão, diz que Abraão creu contra a esperança. O que o texto de Hebreus está dizendo? Que Isaac era o único meio para Deus levar a efeito a promessa de que faria de Abraão uma grande nação. Seria como as estrelas dos céus. E então agora Deus pede Isaac. Diz a Abraão: sacrifica o seu único filho. E o que Abraão faz? Abraão poderia ter parado e dito: não, como eu vou ser uma grande nação? Eu só tenho Isaac. Então o autor dos Hebreus diz que Abraão creu contra a esperança, contra as perspectivas humanas, contra o que se pode ver e apalpar. Abraão preferiu confiar em Deus. Por isso, não é em vão que Abraão é chamado de o pai da fé. Ele levou o seu filho e Deus disse: basta, porque Deus nunca requereu sacrifício humano. Foi um teste e Abraão foi aprovado nele. Deus espera, meus irmãos, que diante das dificuldades que nós temos, e são muitas, e todos os dias e continuamente elas vão nos acompanhar até o final da nossa vida, o mínimo que nós precisamos ter, meus irmãos, é sensibilidade para enxergar a realidade diante dos nossos olhos. É muito fácil dar um relato exagerado. É muito fácil chegar e complicar mais as coisas. Isso acontece muito quando há fofocas, não é? As pessoas vão espalhando notícias, e é muito fácil agravar um contexto que por si mesmo pode ser difícil. E fica ainda pior quando alguém está escolado nisto. É fácil passar uma notícia ruim. Mesmo quando os resultados nos pareçam extremamente desafiadores, o que as pessoas dizem para nós jamais terá mais credibilidade do que o que está sendo dito por Deus. O apóstolo Paulo aprendeu isso tão bem que ele diz, aquele texto clássico, algumas pessoas usam adesivos para colocar em carros, e diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. O que eu posso? O apóstolo Paulo aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Aprendeu a ter fartura. Paulo aprendeu a viver com a escassez.
Paulo aprendeu a sentir frio, fome, sede. Paulo aprendeu a ter de tudo, mas aprendeu também a enfrentar as necessidades. O apóstolo Paulo então conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Diferente do que muita gente diz, usando o texto dizendo eu posso tudo. Porque o meu Deus é dono da prata, do ouro, o meu Deus é todo poderoso, então eu sou filho do rei, então eu posso tudo. Não é o que o texto diz. Alguns recorrem ao conhecido Salmo 23, no seu versículo 1, onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É verdade. Esta é a tradução que nós temos. O sentido do texto original é: o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Porque, meus irmãos, alguma impropriedade ou alguma incoerência entre aquilo que nós lemos na Bíblia e aquilo que nós vivemos. Porque se eu entendo que o salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor e não vai faltar nada para mim, algo está errado. E certamente não é a Bíblia. Quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, está dizendo então eu posso enfrentar o que quer que seja, Deus vai me dar tudo o que eu quero, porque eu posso tudo, Deus pode tudo, então eu posso. Há algo errado. Certamente não é com a Bíblia, é com a interpretação que nós damos à Bíblia. Quando o resultado nos parecer desafiador, vamos aprender. O que as pessoas dizem nunca terá mais credibilidade do que o que está sendo dito por Deus. Além disso, o poder de Deus revelado na sua palavra, meus irmãos, deveria bastar para fortalecer a nossa coragem, os nossos braços, as nossas pernas e nos fazer seguir adiante. Há muita gente que se detém no caminho, não segue adiante. E mais do que 40 dias, ficam ali na expectativa de que algum milagre aconteça, como se a sua vida já não fosse um milagre. Como se o dormir à noite tranquilo, protegido, já não fosse um milagre. Cada dia é um milagre de Deus. Tudo é resultado da graça e da misericórdia do Senhor. Então é hora de confiar em Deus, de saber que o que Ele revela na sua palavra, o que aconteceu, o que está nela registrado, basta para que eu deposite a minha confiança no Senhor. Nós precisamos ainda mais de homens e mulheres que sejam como Caleb. Meus irmãos, durante a minha curta peregrinação, durante a minha curta militância na fé cristã, eu tenho visto, meus irmãos, que faltam homens assim, tem faltado homens assim na minha vida, na minha trajetória, homens que se levantem contra a voz da maioria para dizer: vamos, homens que sejam corajosos, que você se levante, erga a cabeça, olhe para frente, olhe para Deus, você não está sozinho, confia, nós podemos, porque Deus pode. Não olhe para você, não olhe para suas limitações. Se você se concentrar em você mesmo, nas suas limitações e nos desafios que estão pela frente, você vai concluir certamente que não vai conseguir. E você então vai ficar parado, esperando, como algumas pessoas dizem quando perguntadas: e aí fulano, como está tal situação difícil? Diz: ah, pastor, eu estou esperando por um milagre. Está como o povo de Israel, esperando durante 40 dias o retorno de alguém que venha com alguma notícia. Quem sabe, meus irmãos, algo que seja palpável e visível para dizer: ah, agora eu acredito. Jesus Cristo censurou Tomé por causa dessa atitude. Quando quando disseram a Tomé que Jesus estava vivo, ele diz: ah, não. Se eu não tocar nas suas feridas, se eu não tocar do seu lado, eu não creio, não acredito. E então Jesus apareceu no meio deles. Sabe o que aconteceu? Vocês conhecem a história. Jesus disse assim a Tomé: Tomé, porque me viste, crestes? Mais bem-aventurado, porque me vistes, crestes, não foi uma pergunta, né? Tomé, porque me viste, crestes? Mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, meus irmãos, nós precisamos de homens e mulheres como Caleb, que encorajem, que nos lembrem das promessas de Deus, que se destaquem de uma maioria incrédula, uma maioria que está pronta para poder entrar em desespero e pavor
nós precisamos de Caleb, nós precisamos de Josué, nós precisamos de Moisés. Esses homens não eram diferentes de nós, mas foram homens que confiaram em Deus. Não foram a maioria, foi a minoria. Uma minoria que estava pronta para ser apedrejada por decisão do povo, mas não abandonada por Deus. Uma minoria para a qual Deus não virou as costas. Nós precisamos ainda, além de ser homens de destaque, homens como Josué, Caleb, Moisés, nós precisamos nos certificar, meus irmãos, que o povo que nos está ouvindo, as pessoas que estão sendo aconselhadas por nós, pessoas que nos têm como exemplo e como modelo, vejam em nós que Deus está agindo através da nossa vida, que nós não somos utópicos, não, nós somos realistas. Mas o nosso realismo é um realismo fundamentado na fé. Ou seja, é um realismo, é aquele realismo que nos conduz à possibilidade de enfrentar o frio, a chuva, o sol, a fome, a fartura. É aquele que nos conduz a enfrentar a doença, a enfermidade, as crises que vão surgindo no dia a dia. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos ser modelo para as pessoas que nos têm como referência. Isso não vem por ordem natural. Não nasce com todo ser humano. É uma obra do Espírito Santo de Deus. É mais fácil acreditar naquilo que nós não podemos do que enfatizar o que Deus pode realizar. São lições que nós aprendemos aqui. Nós vamos precisar seguir em frente, alicerçados na fé. E a fé é aquilo que eu disse, excede ao entendimento e pode contrariar todas as perspectivas humanas. Não é em vão que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, e é lá mesmo que ele vai usar Abraão como exemplo de fé, e ali ele nos diz, meus irmãos, no versículo 6 do capítulo 11, vamos ver lá, pela fé, desculpem, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto, preste atenção, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Duas coisas importantíssimas aqui no texto. É preciso que aquele que crê que Deus existe não apenas creia nisto, não se atenha a isto, mas que creia e saiba que Deus abençoa, que Deus é galardoador de todos os que o buscam. Não sejamos aqui, meus irmãos, não nos enganemos. Há muita gente esperando as bênçãos de Deus, vivendo do jeito que quer viver. Cuidado, não funciona desta maneira. Há muita gente esperando a bênção de Deus, mentindo. Há muita gente esperando a bênção de Deus, meus irmãos, seguindo por caminhos tortuosos. Há muita gente esperando a bênção de Deus sem, no mínimo, conhecer Deus, sem conhecer a palavra de Deus, sem ter noção de quem é Deus de fato. Não dá para explicar o que acontece quando Deus entra no coração de alguém, a mudança que Deus faz de dentro para fora, isso é inexplicável. Assim como não se pode explicar o nascimento virginal de Jesus, também não se pode explicar o novo nascimento que Deus opera na vida de um homem. E é exatamente isto que nos faz seguir em frente. Não nos faz acovardados, não nos faz medrosos, não nos faz enclausurados dentro de um casulo. Desculpem aí a redundância mais uma vez, não nos faz ensimismados, meus irmãos, limitados àquilo que nós vemos e àquilo que nós pegamos. Não há outra opção. Se nós queremos vencer os obstáculos da nossa vida, os desafios que virão, não apenas agora, mas até o último dia da nossa vida, não existe opção. Os caminhos e propósitos de Deus sempre revelarão quão numeroso e quão poderosos são os inimigos que se levantam contra o povo de Deus, contra aqueles que temem a Deus. Mas a igreja, o povo de Deus, precisa lembrar que nunca, jamais, esses inimigos serão mais poderosos
do que o Deus que conduz a sua igreja. A parte disso, meus irmãos, o que resta aí, se nós rejeitarmos a orientação de Deus, se nós não dermos confiança a Deus, se não dermos credibilidade ao poder de Deus, se nós não confiarmos que Deus sabe o que está fazendo e que a fé é o elemento que Deus usa para nos fortalecer cada vez mais, então, meus irmãos, a parte que nos resta não é outra senão a reprovação de Deus e a sua censura. Este é um assunto que para nós estudarmos e para nós lermos em outro momento, por causa do nosso tempo. Então, no outro momento, nós podemos continuar com a interferência de Deus aqui, logo exatamente no momento em que a congregação se levanta com o desejo de apedrejar Moisés, Arão, Josué e Calebe. Então, nos versículos 11 e 12 eu termino. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? E aí vem a sentença cruel, terrível, cruel no sentido na qualidade, não é? Com pestilência ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Meus irmãos, duras palavras, mas elas foram proferidas pelo próprio Deus a um povo que se mostrou contumaz, um povo que se mostrou incrédulo, um povo que preferiu dar ouvidos às más notícias do que lembrar quão grande é o nosso Deus. Mas este é outro assunto, daí é que vem a peregrinação no deserto, Moisés vai interceder pelo povo e muitas outras coisas vão acontecer depois, em outro momento. Se Deus quiser, nós veremos esse assunto. Eu espero, sinceramente, que Deus nos faça homens e mulheres corajosos. Nós temos uma terra que nos aguarda lá no final da nossa trajetória, a terra prometida. Até caminhar, até chegar lá, meus irmãos, é vida que segue. Nós vamos perder gente que amamos. Nós vamos perder saúde, nós vamos envelhecer, o cansaço vai chegar. Muitas vezes nós vamos ficar sozinhos mesmo. Vamos perder batalhas no meio do caminho. Vai faltar água. Vamos ter sede, vamos ter fome em muitas situações, sentido metafórico da palavra, é óbvio, e às vezes pode ser literal também. Nós vamos ter problemas até o último dia da nossa vida. Em menor ou maior grau eles virão. Mas é isto que temos que enfatizar aqui? Não, não. Deus prometeu e usou o povo de Israel como modelo e exemplo para nós olharmos para eles, ver o que aconteceu e sucedeu àqueles que ficaram prostrados no meio do caminho e quantos entraram na terra prometida. E como eu disse, isso é assunto para um outro momento. Tudo que eu espero é que nós creiamos, você e eu, creiamos que Deus é conosco, agora e sempre. E nós vamos chegar lá, em direção à terra prometida. Mas vamos fazer esta trajetória, vamos trilhar este caminho com nobreza, irmãos. Não dá para ficar de cabeça baixa, não. Não dá para ficar ensimismado, depressivo. Não dá para se sentir um derrotado e um vencido, não. Não é assim. Os problemas são muitos, é verdade, mas o nosso Deus é grande. Deus é tão grande que mesmo lá numa gruta, fugindo, com medo da morte, Deus vai até aquele homem, Elias, sozinho, se julgava abandonado e o único que havia restado, Deus diz: Elias, o que é que você faz aqui? Elias diz: Senhor, o povo de Israel deixou o teu conserto, eles derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Deus diz: não, Elias, ainda restam 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Meus irmãos, ainda restam 7.000. Sempre haverá 7.000, porque Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, graças te damos
porque o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de José, Deus de Moisés, Deus de Josué, Deus de Calebe, é o mesmo Deus que durante milhares de anos vem atuando e atuando e atuando na história do seu povo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus presente, porque não há impossível para ti. O Senhor é Deus presente que dá ao teu povo segurança. Não há lugar e espaço para medo no coração de quem conhece o Senhor. Não há espaço e medo para apreensão no coração dos que conhecem a Cristo. Não, Senhor, não existe. Porque o Senhor prometeu cuidar dos teus. O Senhor prometeu dirigir os passos dos teus. O Senhor prometeu guardar os que são teus nas horas mais difíceis, nas horas de dores intensas, naquelas perdas preciosas. O Senhor prometeu estar junto e nunca abandonar os teus. E nesta confiança, Senhor, eu imploro que o Senhor seja neste momento com cada lar que me assiste neste momento, que interage conosco agora, que o Senhor tenha misericórdia e vá ao coração de cada um, leve a esses corações a paz de Moisés, o homem considerado o mais manso dos de sua época, Senhor Deus, de todos os homens que viveram no seu tempo, o homem mais manso, que levou toda aquela multidão a chegar às portas da terra prometida. Ó Deus, ajuda-nos a crer como Moisés, ajuda-nos a ter a fé de Abraão, Senhor Deus, ajuda-nos a exercitar esta fé e a seguir adiante. Este momento difícil vai passar, mas outros poderão vir e o Senhor será conosco, porque o Senhor sempre é conosco, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor, aprove ao Senhor usar de misericórdia e de graça para com a tua igreja. Muito obrigado pela paz, pela segurança e pela certeza que invade o nosso coração num mundo de incertezas, num mundo de dúvidas, num mundo de tragédias, de tanta notícia desoladora. Obrigado, porque a tua palavra nos garante que a igreja é mais que vencedora. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, há um cântico, meus irmãos, que foi pedido aí. Eu não sei quem pediu, amor. Foi a Loite. A Loite pediu um cântico. O cântico que nós cantamos na terça-feira, não foi? Abacuque. Vamos cantar, amor. A Marta pediu calmo, sereno e tranquilo. E a Marta pediu calmo, sereno e tranquilo. Ô, meu pai, não basta ser pastor, tem que tentar cantar também, não é? Vou tentar. Vamos lá. Não, obrigado, amor. A oração de Abacuque. Vem, amor. Chega mais. Vamos lá então, mais uma vez. Cantamos na terça, vamos cantar de novo, ok? Ainda que a figueira não dê seu fruto, e oliveira minta. Campos não haja mantimento, meu rebanho sem ovelhas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Firmará os teus pés, não vacilarei, oh, não vacilarei, me sustenta o Senhor. Mais uma vez, vamos lá. Ainda que a figueira não dê seu fruto, e a oliveira
eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, firmará os meus pés. Não vacilarei, ó, não vacilarei. Me sustenta o Senhor, querido Senhor. Muito bem, Marta, vamos lá então. Calmo, sereno e tranquilo. Ô, Paulo César, me perdoe porque eu não tenho a sua voz. Vamos lá, hein? Ó. Esse é não tenha sobre ti. Ih, é verdade, eu troquei o hino. Aí, O calmo, bom, é do Paulo César também. Isso aí, vamos sentir esse descanso. É hora de ter paz e tranquilidade. Deus. Lá, canta aí com a gente, vai. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso deste viver. Estudei um amigo e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. É isso, gente. Vamos manter o coração aí calmo, sereno e tranquilo. Em dias de angústia, de dificuldade, vamos manter a nossa paz e tranquilidade, porque grande é o nosso Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e olha, domingo, pela graça de Cristo, se Deus quiser, é óbvio, né? Claro, nós estaremos de manhã, se nós não estivermos liberados para ir à igreja, todos, nós estaremos prontos para mais uma vez transmitir a continuidade do nosso estudo bíblico. Estão lembrados? Domingo passado falamos que Deus é soberano, que Deus governa sobre tudo, e começamos falando sobre que Deus governa os animais, né? Deus governa os seres inanimados. Agora vamos começar por aquela parte em que Deus governa o homem. Essa parte é complicada, hein? Para muita gente para nós não, é um assunto muito tranquilo. E então haverá abertura, minha esposa Márcia vai fazer a abertura da superintendência da escola dominical, e em seguida nós vamos fazer a escola e o estudo da escola dominical. Obrigado, Nilson, presbítero Osmar, quem mais? Laís, Lloyd, Marta, Silas. Ai, tem tanta gente que apareceu, que surgiu aqui. Olha, eu agradeço muito o carinho e a presença de vocês. Sabe o que eu estou percebendo? Eu não vou deixar passar em branco, não. Quando a minha mulher está aqui, aumenta a audiência. Que horror, nada a ver. Aí, eu não estou entendendo, não.
Tudo bem, tá certo que eu não sou tudo isso, né? Em voz, em beleza, mas vou falar um negócio, viu? Márcio Fernandes, Deus abençoe, viu? Gente, olha, um beijo, Valdir, um beijo no coração de cada um dos meus irmãos em Cristo, Gabriel e todos mais, o Márcio, a Luciana Saito, se o Tico estiver assistindo, Tico também. Deus abençoe, irmãos lá de Volta Redonda, a Vitalina está aí, irmãos de Itanhaém, Santo Amaro, Noel que está lá em Santa Isabel, ó, sua quarentena já acabou, vem para Bauru, viu, rapaz? Deus abençoe aí a todos os irmãos da igreja e até breve, se Deus nos permitir, meus irmãos, nos encontrar novamente aqui online. Grande beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.